Paz do Senhor. Hoje a palavra está no livro de Atos, capítulo 14, versículo 1. E aconteceu que em Icônios entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outro pelos apóstolos, e havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os incitarem a apedrejarem. Sabendo-os eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licanoia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Pedro, que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram seus deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Amém? Hoje o Senhor quer nos ensinar com essa palavra. É algo que eu e você temos que estar sempre atento na nossa vida. Nesse primeiro ponto aqui, e aconteceu que em Icônios entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios, e detiveram-se, pois, muito tempo lá, falando ousadamente acerca do Senhor. Esse primeiro ponto aqui, o Senhor quer nos ensinar que quando nós estamos na presença dEle, quando nós entregamos nossa vida para Ele, nós vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar lutas, batalhas. Por quê? Porque o que vai se levantar primeiramente contra a nossa vida são as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que estão vendo o milagre do Senhor na nossa vida, transformação interior. E hoje o Senhor quer nos ensinar que nós temos que permanecer firmes na presença dEle, não se preocupar com o que pensam, o que agem, o que falam de ti. Tira o teu coração das pessoas, tira o teu coração de querer impressionar as pessoas. Deus tem abençoado você financeiramente, mas muitas das vezes você cada vez mais quer mais e mais para mostrar para as pessoas. E o Senhor está dizendo para você começar a mudar o teu foco, o teu coração e voltar para os caminhos do Senhor. Mostrar sim a grandeza e o poder que tudo que você tem na sua vida, até a sua vida, o ar que você respira, você tem que acreditar e confessar que é do Senhor Jesus Cristo. Porque você vê aqui que os apóstolos estavam nas cidades pregando o evangelho, fazendo milagres, fazendo prodígios, mostrando a palavra do Senhor, que despertou em todos ali a crença no Senhor Jesus Cristo, tanto judeus como gentios. Mas ali houve o que? Como diz aqui, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Você vê que aqui o Senhor mostra que mesmo as pessoas vendo ali, mesmo os milagres do Senhor, houve inveja. Havia inveja.
E quantas são as pessoas que estão do seu lado, que você acredita nela, confia nela, mas essas pessoas muitas das vezes estão com inveja de você, por você ter uma família abençoada, por você ter um trabalho abençoado, uma empresa abençoada, por você ter uma saúde abençoada, uns filhos abençoados, uma família, um casamento, enfim, tudo abençoado. Quantas são as pessoas que se levantam contra ti com olhar de inveja e você recebe todas de braço aberto? E o Senhor está dizendo para ti: o que falta para você é vigiar, é você orar, é você buscar mais a presença do Senhor, porque um dos espíritos que mais destrói o ser humano é o espírito da inveja. Ele cega a pessoa. Ele cega as pessoas e as pessoas vão lá. Com uma palavra, ela pode destruir uma nação. Com uma palavra, ela pode destruir uma vida por causa da inveja. Então, fique atento. Não seja aquela pessoa como o exemplo que Jesus deu das 10 virgens prudentes e as nércias. Então comece a ser uma pessoa prudente, porque você é uma pessoa de Deus, o mundo é contra você, porque o mundo é do diabo e você era escravo do mundo, hoje você não é mais, mas você continua colocando os teus pensamentos, os teus desejos muitas vezes no mundo. Não, começa a buscar no Senhor, começa a se fortalecer no Senhor, tem um foco que é somente o Senhor, porque pessoas que estão ao seu lado estão com inveja de ti. Pessoas que estão do teu lado, às vezes você fica levando como fosse amizade. Ah, eu tenho dó dela. Ah, não é bem assim. É não. Se afasta. Toma tua posição em Cristo. Se Deus já mostrou para você, se afasta. Você se afastando, você se fortalece. Ora por ela, mas ora por você se fortalecer mais. Porque o que vem contra a sua vida, nós não sabemos, mas o Espírito Santo sabe. E pessoas que são usadas pelo maligno sem ela saber, elas são, vamos falar assim, um instrumento fácil para que o diabo possa fazer você voltar a ser escravo dele. Então vigia. Vigia, porque por mais que as pessoas estavam ali ouvindo a palavra, por mais que elas estavam vendo milagres, elas ficaram o quê? Dando ouvido para outros que se irritaram. E ali incentivou o quê? Incentivou uma perda, incentivou uma inveja que queria destruir Paulo. Que aqui, quando ele estava aqui, ó, mesmo que ele ouvindo muitas coisas, ele disse assim, está escrito, ó, eles tiveram-se por muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor. Ele não tinha medo, ele não se preocupava, porque ele tinha fé na certeza do Senhor. Mas ele se desviava dessas pessoas. Ele não tinha coração nelas, não. Você está ali, Deus já tem mostrado para você que pessoas que estão ao teu lado, no seu local de trabalho, na sua empresa, você faz negócio com pessoas assim, Deus já falou para ti, se afasta dela, mas você fica ali ainda dando ouvido, querendo discutir com ela sobre a palavra do Senhor. Isso está te enfraquecendo a tua fé e você não está percebendo, desperta para isso hoje. Por quê? Porque o diabo ele quer fazer de tudo para te enfraquecer, para que você possa não estar na presença do Senhor. Que como ele diz aqui, ó, por mais que Paulo ficou ali por muito tempo falando da palavra, e ali ele dava testemunho, como diz aqui, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígios, e dividiu-se a multidão da cidade. Uns era pelos judeus e outro pelos apóstolos, e havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para o insultarem e apedrejarem. Você vê, por mais que Paulo estava ali fazendo sinais, por mais que Paulo estava ali fazendo os prodígios, o mal ele colocou na pessoa e ali falou para um, falou para outro, até que houve um motim e todos queriam apedrejar eles. E sabendo dele, sabendo isso, o que ele fez? Ele não ficou lá, Senhor, tem misericórdia. Não, ele fugiu do lugar.
Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licônia, e para a província vizinha, e ali pregava o evangelho. O que é esse outro ponto? Não é porque você, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, entregou sua vida para o Senhor, está procurando viver uma vida reta na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, que vai ter momentos que nós vamos ter que recuar. Vai ter momentos da nossa vida que nós vamos ter que tirar a mão, o coração daquele projeto que nós estamos. Isso não quer dizer que eu e você perdemos a guerra, não. Nós podemos ter perdido sim naquele momento a batalha, mas não a guerra. E naquele momento oportuno, quando nós obedecemos a Deus e nos afastamos daquela situação, é onde Deus vai operar o milagre. Ou Deus vai tirar do teu coração aquela situação, ou vai converter aquela situação em milagre, em vitória. E assim você está com o teu coração no teu casamento, seja na vida financeira, seja na tua saúde, seja na tua vida sentimental, seja onde tiver teu coração. Deus já tem te dado sinais, tem te mostrado que é para você se afastar, mas você não se afasta, porque você não se conforma em perder, você não se conforma em não ser abençoado naquela área. Mas o Senhor, através dessa palavra, está mostrando, não importa, saia de lá, porque em outro lugar você vai ser abençoado. Como aqui, Paulo, ele saiu de lá, e ali pregava o evangelho em outras cidades. E olha o que aconteceu. E estava sentado em Listra, certo varão, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, a qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te, direita sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Esse é um outro ponto. Quando você ouve a voz do Senhor, aquilo que Deus falou para você abrir mão, aquilo que Deus está falando para você fazer, você faz. Lá na frente, Deus vai te usar para fazer milagres muito maiores, para você conquistar coisas maiores, para você ser transformado internamente, fortalecendo mais e mais a ti. Então ouve a voz do Senhor. Não fique estagnado no problema, porque você está olhando para o problema que você está enfrentando e tua vida parou, porque você quer e está esperando uma mudança e essa mudança não vai vir. Às vezes é um filho que fica te bloqueando algo, às vezes é um filho que te dá, que está decepcionando você, às vezes é no teu relacionamento, no casamento, é na tua vida sentimental, é na tua saúde, aquela doença que está ali com você, na tua vida financeira, seja o que for. Tira o teu coração, porque quando você tira o teu coração, aí que Deus opera o milagre, é Deus que vai estar no comando. E o Senhor está chamando você mais uma vez. Confia no Senhor, continua vivendo a vida na presença do Senhor, mas aquele obstáculo que está ali não tenta vencer com a força do seu braço. Entrega na mão do Senhor, recua, desiste, muda a direção, muda o foco, mas aquilo entrega na vida na mão do Senhor e deixa Deus operar o milagre. Porque você vê que Paulo continuasse naquela cidade. E estava ali, sendo perseguido, e ali ele fugia e ficasse naquele lugar. Ele não fazia o milagre nessa outra cidade, de ver aquele coxo de nascença, fazer com que ele venha andar. Então comece a fazer, comece a entender que quando você ouve a voz do Senhor, você vive pela fé. O cristão verdadeiro, a verdadeira cristã, ela não vive por circunstância, ela vive por fé. Ela entrega o seu dia para o Senhor. Por isso que é importante você ter um compromisso de que logo que você acorda, você já entrega a sua vida para o Senhor. Já tem aquele compromisso de ler a Bíblia naquele horário para se abastecer da palavra, para que quando você está abastecido da palavra, você vai estar sensível à voz de Deus, para que o milagre possa acontecer sobre a sua vida e sua vida ser transformada.
Você vê aqui que Paulo, se ficasse ali, no meio de contendas, ali ele ia sofrer, mas ele ouviu a voz do Senhor e Deus o chamou ele para outro lugar. E assim que ele chegou, já viu um coxo ali de nascença, uma pessoa ali que já estava deformado com o pé dele, e ali ele olhou e falou: seja curado, e ele foi curado e começou a pular. E assim as pessoas que estavam em volta presenciou o milagre, presenciou a vitória mais uma vez de Paulo sendo usado por Deus, porque ele obedecia a Deus. E aqui onde ele disse aqui, ó, e as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em línguas licônicas: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Porque Paulo entrou numa cidade que é idólatra, uma cidade que adoravam estátuas, adoravam deuses de vários tipos. E quando eles viram o milagre, eles reconheceram que Deus estava com eles, mas da maneira deles. E assim é o mundo. Quantas pessoas estão ao seu redor, servindo o diabo sem saber, sendo escrava do diabo sem saber. Quando elas verem o milagre da transformação da sua vida, elas vão querer questionar e vão querer conhecer o Deus que você serve. Mas se você ficar parado no mesmo lugar, esperando o milagre que você quer, mas não o que Deus quer, então não vai acontecer nada. Você corre um sério risco de ser apedrejado, mas transformando para a fé, você vai ser apedrejado a tua fé. E sendo apedrejado a tua fé, você vai enfraquecer. Então comece a mudar o teu modo de pensar, comece a mudar o teu modo de agir. Sai do lugar que você está, entrega na mão do Senhor aquilo que você tentou, não deu certo, entrega na mão do Senhor e parte para outro, para que você possa presenciar o milagre do Senhor e todos contemplar a grandeza do Senhor através da sua vida. Saia do comodismo. Você está buscando algo diferente, mas continua fazendo a mesma coisa. Não dê ouvido para ninguém. Ouve a voz do Senhor, porque sim, você vai ver o milagre da sua vida. Amém? Abra seu coração. Deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.